Olá pessoal, tudo bem? Professor Wesley novamente, né? Estou aqui para finalizar com vocês o módulo 5, as semanas 3 e 4, corrigindo as atividades com vocês. Dando sequência ao nosso conteúdo aí, que é os processos biológicos realizados pelos seres vivos para obterem energia, que é a respiração, fotossíntese e fermentação. Então vamos lá para a nossa atividade na semana 3. Semana 3, né, o foco aí é fotossíntese, né, o processo em que a célula obtém energia. Então, vamos aqui para nossa primeira questão. A fotossíntese é um processo que ocorre em alguns organismos autotróficos, como forma de obtenção de alimento. Para a realização desse processo, vários fatores são necessários, como um pigmento de cor verde, denominado de clorofila, né? Então, letra B aí é a cor, o pigmento que os seres vivos como as plantas e muitas algas utilizam para produzir, para realizar a fotossíntese, ok? Número 2, a fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividida em duas etapas, tradicionalmente chamadas de fase clara e escura. A fase clara ocorre na membrana dos tilacoides do cloroplasto. Já a fase escura ocorre, então aqui ó, a fotossíntese, por que fase clara e fase escura? A fotossíntese, quando a gente chama de fase clara, é a fase que ela está absorvendo a energia do ambiente, no caso a energia do sol, a energia luminosa. Então, essa é a fase clara. A fase escura, o processo ocorre sem necessidade de absorver energia do sol. Então, ela absorve primeiro a energia, fase 1, clara. Aí, quando ela vai transformar essa energia quando ela vai produzir substâncias utilizando essa energia, que já está na planta, é chamado de fase escura, ok? Então, em que parte da planta ocorre? Também letra B aqui, ó, no estroma do cloroplasto, ok? Então, questão número 3. A questão número 3, a redução do dióxido de carbono em carbono orgânico na fotossíntese ocorre via ciclo. Então nós temos aí o ciclo de Krebs, é o ciclo de Kelvin, tá? Onde ocorre a redução do carbono. Número 4. O processo de fotossíntese é considerado em duas etapas: a fotoquímica, ou a fase clara, e a química, ou a fase escura. Na primeira fase não ocorre produção de ATP, produção de NADPH, produção de oxigênio, fotólise da água, redução de CO2. Então, o que não ocorre nessa etapa? Então, nessa etapa não ocorre, a produção de energia tem, produção do NADP sim, produção de oxigênio, fotólise da água, redução do carbono. O carbono não é reduzido nessa etapa, ok? Ele não é quebrado. Questão de número 5. Sobre o processo de fotossíntese, é correto afirmar que... O que é correto afirmar dessas alternativas que nós temos aí? Olha, o CO2 é fonte de carbono para a síntese de matéria orgânica e fonte de oxigênio para a atmosfera. Letra B. A água é fonte de hidrogênio para a síntese de NADP e de oxigênio para a atmosfera. Ok, então essa é a resposta. A letra A. O gás carbônico é fonte de carbono para a síntese de matéria orgânica e fonte de oxigênio. Não, o oxigênio é liberado através da molécula de água, não de carbono, ok? Por isso que a letra A não está certa. Então está certa a letra B. Bom, com isso nós encerramos então a terceira semana, né? Vamos agora para a quarta e última semana aí, agora com foco em fermentação. Então vamos lá.
Atividade número 1. A fermentação e a respiração celular apresentam uma etapa em comum. Apesar de serem processos bastante distintos, observe as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta um processo comum à fermentação e à respiração. Então, a primeira etapa ela é comum a esses dois processos, que é a chamada glicólise. Letra B. Número 2. Se as células musculares podem obter energia por meio de respiração aeróbica ou da fermentação, quando um atleta desmaia após uma corrida de 1000 metros por falta de oxigenação adequada de seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares, que passam a acumular. Neste caso, quando o organismo quando falta oxigênio para as células dos músculos, as células, ao invés de respirarem, de realizar a respiração celular, elas passam a fermentar. Neste caso, produz o ácido lático, né? Acumula ele, por isso que a gente sente dores musculares quando você pratica exercício aí e não está acostumado, pratica em excesso, ok? Então é o ácido lático, letra C. Vamos para a nossa questão de número 3. Na questão de número 3, a fermentação é um processo importante para a indústria alimentícia, uma vez que possibilita a fabricação de produtos como pães, cerveja, iogurte e queijos. Esses produtos são formados por diferentes modos de fermentação, sendo o iogurte e o queijo, por exemplo, formados a partir, neste caso aí, o processo é fermentação lática, tá? A quebra das moléculas do leite aí, realizando a fermentação lática. Questão de número 4. A fermentação e a respiração celular são dois processos de obtenção de energia. Enquanto um deles obtém maior quantidade de ATP que o outro. Marque a alternativa correta a respeito do rendimento dos dois processos. Então, na número 4, vamos lá. Opa. Só puxar aqui um pouco para cima. A fermentação é um processo mais eficiente, uma vez que o saldo final é de 30 ATP. Não, só para adiantar, pessoal, fermentação produz pouca energia quando comparada à respiração. Então, a respiração celular produz muito mais energia do que a fermentação, ok? Então, a letra A está errada. Letra B. A respiração celular é um processo pouco eficiente. Não, está errado, ela é muito eficiente. Letra C. O saldo final de ATP da respiração celular é muito maior que o saldo da fermentação, que é de apenas 50 ATP. Não. O início está certo, né? A respiração celular é mais eficiente, produz mais, mas a fermentação não produz 50 ATP, não. Ela produz de 2 a 3 moléculas de ATP só. Letra D. A fermentação possui um saldo de apenas 2 ATP, tá certo? Apresentando, portanto, pouco rendimento. Tá certo. Então, aqui, a letra D, que é a resposta. Vamos ver a letra E. O rendimento da fermentação é de apenas... Não, tá errado. Então, aqui mesmo, certinho aqui. Beleza? Número 5. A nossa quinta e última questão, para encerrarmos aí. Analise as afirmativas abaixo relativas ao processo de metabolismo energético. Então, vamos lá. Nós temos que verificar quais as que estão corretas aí. Número 1, fermentação, respiração aeróbica, né, que usa oxigênio, respiração anaeróbica, sem oxigênio, são processos de degradação das moléculas orgânicas em compostos mais simples, liberando energia. Ok, tá certo. Então, número 1 está certo. Número 2. Todos os processos de obtenção de energia ocorrem na presença de oxigênio. Não, aqui está errado. Por que está errado? Porque quando fala anaeróbica, é na ausência de oxigênio, ok? Número 3. Item 3, né?
A energia liberada nos processos do metabolismo energético é armazenada nas moléculas de ATP. Lembra que eu falei para vocês, ó, a moeda energética como se fosse a bateria da célula? Então tá certo. Item 4. No processo de fermentação, não existe uma cadeia... Só voltando, no processo de fermentação, não existe uma cadeia de aceptores de hidrogênio, que está presente na respiração aeróbica e anaeróbica. Não, está errado porque essa cadeia que está presente na respiração aeróbica, tá? E não aeróbica e anaeróbica não. Então aqui a 4 não. Beleza? 5. Na respiração aeróbica, o último aceptor de hidrogênio é o oxigênio, enquanto na respiração anaeróbica é a outra substância inorgânica. Aqui está certo. Número 6. Na fermentação, a energia liberada nas reações de degradação é armazenada em 38 ATPs, enquanto na respiração aeróbica, só um minutinho, peraí. Na fermentação, a energia liberada nas reações de degradação é armazenada em 38 ATPs, enquanto na respiração aeróbica e anaeróbica é armazenada em 2 ATPs. Não, isso aqui não está certo. Isso aqui não está certo. É o contrário, tá? Então vamos analisar. Ó. O item 1 está correto. Então, se o item 1 está correto, todas têm o item 1. O 2 está errado. Então, onde tem o 2, a gente risca aqui. Ó. Então, a D está eliminada, a letra E está eliminada. Porque o 2, todos os processos de obtenção de energia ocorrem na presença do oxigênio. Está errado. O item 4. Não, 3, né? A energia liberada nos processos de metabolismo energético é armazenada em moléculas de ATP. Então, o 3 está certo. Então, se a letra C não tem 3, então ela está fora. Ok? Bom, o item 4, aliás, o item 6, na fermentação, a energia liberada nas reações de degradação. Ó, fermentação. A fermentação ela produz de 2 a 3 ATPs. Aqui está falando que produz 38, então está errado, ok? Então, aqui tem o 6, a gente também elimina ela. Então, sobrou aqui, ó, o item 1, nós vimos que está certo. O item 3, nós vimos que está certo. Agora, o item 4... que eu marquei ali que está errado, vamos voltar nela e vamos ver o que... Vamos ver um negócio aqui, ó. Vamos conferir aqui. Olha só. No processo... Item 4, tá, gente? Ó, no processo de fermentação, não existe uma cadeia de aceptores de hidrogênio que está presente na respiração. Não, aqui está certo. Desculpa aí, tá? Espirrou. Essa daqui, ela está correta, tá? Eu fiz, quando eu marquei ali, eu fiz uma interpretação errada dela, mas ela está correta. Entenderam? Porque na fermentação não tem cadeia de hidrogênio não, tá? Então a afirmação aí está correta. Então a nossa resposta é a letra A, ok? Beleza? Então com isso nós encerramos o módulo 5. Corrigi aí as 4 semanas com vocês do módulo 5. São 2 vídeos aí contendo as correções, beleza? Até mais e agora aguardar aí o módulo 6, né, pessoal? Até mais.